Bom dia, alegria a todos vós. Então, hoje venho aqui falar-vos um bocadinho sobre os tambores, que é uma coisa que eu faço muito pouco, diga-se. E venho-vos falar sobre os tambores no sentido daquilo que o nosso tambor pode representar, daquilo que o nosso tambor pode, ou como é que o nosso tambor está ligado a nós nas muitas formas diferentes. Obviamente que isto é a minha visão, e é a minha viagem, a minha vivência, a minha experiência com os tambores. Desde o início, ano após ano, cada vez mais forte e mais intenso, este sentir e esta percepção que partilho convosco. Um tambor é constituído por três partes. É constituído pelo seu aro, que é a sua estrutura, e que está intimamente ligado à nossa estrutura. E o que é a nossa estrutura? Estrutura física, condição física, energia vital, ação no mundo, poder de decisão. É a nossa espada na nossa coluna que nos faz avançar, dentro da nossa retidão e da nossa flexibilidade ao mesmo tempo. A nossa estrutura são os nossos valores, a nossa moral, a nossa integridade, a nossa verdade pessoal para connosco. E tudo isto representa a nossa estrutura. E está intimamente ligado à estrutura do tambor. A pele, que representa a nossa própria pele, que é a forma como nós damos e recebemos do mundo, é a forma como nós somos vistos, como nos vemos, como queremos ser vistos, a forma como nós temos em equilíbrio a vibração na matéria da energia do dar e receber, como é que nós damos e recebemos de forma equilibrada, não expectando, não esgotando as nossas reservas porque queremos dar, muitas vezes por compensação de um vazio interno que vem de muitos outros espaços que não a validação de fora, porque ninguém de fora nos pode validar, tal como ninguém de fora nos pode dizer o que é que está correto ou não está correto, pois só o nosso coração o poderá saber. E o correto e o errado são muito relativos. E as cordas do tambor, que representam a nossa teia, a teia desta nossa vida, que aqui estamos na dimensão terrena, a teia da nossa ancestralidade e que está intimamente ligada à nossa conexão com a grande teia cósmica. Então, um tambor no seu processo de nascimento, seja através das minhas mãos, seja através das mãos da pessoa que está a ajudar a parir o seu tambor, e eu digo parir e uso muito este termo do parir tambores porque efetivamente eu sinto que é mesmo um parto, e é um parto de um ser que nos vai acompanhar e que tem uma personalidade, que tem uma vontade própria, que fala connosco de uma forma que, se nós estivermos disponíveis para ouvir, é um grande mestre e um grande guia nos nossos processos de transformação pessoal e nas nossas tomadas de consciência, se assim estivermos disponíveis para o fazer, porque obviamente nada acontece, nenhum processo de transformação ou de cura, por assim dizer, ou de harmonização ou de ressignificação de algo, nunca acontece se não houver uma permissão dentro de nós para isso acontecer. Ora bem, os tambores às vezes, no seu momento de nascimento, podem revelar muitas coisas. E como eles são um grande espelho e um grande reflexo de nós, daquilo que nós possamos estar a viver internamente, das nossas puras intenções do nosso coração, das tomadas de decisão ou falta de tomadas de decisão, do rompimento de padrões mentais de ação, emocionais, comportamentais, etc. Tudo isto influencia e o tambor revela-nos isto no seu momento de nascimento. Há estruturas que racham ou partem, o que na minha visão significa muito qual é o ponto em que tudo aquilo que representa a nossa estrutura muitas vezes tem que partir e tem que rachar para que uma nova estrutura possa nascer mais forte, mais sólida e mais adaptada ao nosso novo eu. Há tambores que no seu momento de nascimento rasgam as peles, mais do que uma, às vezes. E às vezes é a nossa resistência em mudarmos de pele, porque a pele está muito ligada à vibração da serpente, que muda de pele todos os anos, para que uma nova pele esteja mais adaptada ao seu novo eu. Connosco, seres humanos, é exatamente a mesma coisa. Nós muitas vezes precisamos ou somos empurrados a mudar de pele e muitas vezes resistimos porque estamos muito apegados a determinados padrões que muitas vezes nem sequer são nossos, ou que nos foram incutidos ou que foram aprendidos de alguma forma. E qual é o ponto
em que nós muitas vezes nos permitimos partir e rasgar em verdade e em amor, porque não é partir e rasgar em estado de guerra e em estado de agressividade, mas é partir e rasgar como um ato de amor, porque nascer é um ato que não é um ato fofinho, é um ato que exige força, que exige vontade, que exige um poder de ação, que exige um poder de conexão entre mãe e filho, ou mãe e filha. Então não é um ato fofinho, é um ato mesmo de rasgar o que tem que ser rasgado e virmos cá para fora com a nossa energia vital, prontos para abraçar este mundo, porque fomos nós que escolhemos estar aqui. Independentemente das responsabilidades ou culpas que nós possamos colocar nos outros, efetivamente a culpa não existe e nós fizemos uma escolha, foi a escolha de vir para esta dimensão terrena. Então, por que não abraçar os desafios, que às vezes são muitos, obviamente, mas esses desafios são excelentes oportunidades de crescimento, de aprendizagem e de nós continuarmos à procura da melhor versão de nós mesmos. As cordas representam muito, quando uma corda rebenta num parto de um tambor, tem muito a ver, na minha perspectiva, isto é sempre na minha perspectiva, não há aqui certo ou errado, ok? É na perspectiva de cada um e está tudo certo. Eu adoro aprender perspectivas novas, esta é a minha, porque teve a ver com a minha vivência, com os meus 10 tambores. Eu tenho 10 tambores meus, 3 ou 4 desses tambores nunca ninguém os viu, são tambores muito íntimos, muito pessoais, muito meus. E tenho os meus tambores de trabalho que não nasceram de uma forma mental, nasceram porque naquele momento pediram para nascer. E a imagem materializou-se e a vontade veio e o poder da ação manifestou-se e eles assim nasceram e cada um deles tem um propósito e cada um deles tem uma personalidade e cada um deles muitas vezes me diz: pois, eu percebo que tu estejas nesse estado, mas eu agora não vou tocar. Então, os tambores funcionam desta forma. Quando alguma corda rebenta num processo de nascimento de um tambor, significa para mim quantas cordas, contratos, amarras e grilhões do passado nós necessitamos de cortar e de rebentar, que já não servem ao nosso bem supremo. E então é uma pequena ferida na teia, e aquela ferida no fundo está a implicar a teia toda. Nós se mexermos num fio de uma teia, de uma aranha, toda a teia se move, toda a teia está envolvida nesse processo. Então, quando uma corda rebenta num tambor, para mim tem muito a ver com isto, que é o quanto nós precisamos de cortar determinados padrões, contratos, amarras, cordões, cordas, correntes que já não servem ao nosso bem supremo e que no fundo nos estão a aprisionar e a não permitir que nós estejamos no nosso máximo potencial e a viver o nosso ou os nossos propósitos divinos. Então, trabalhar com um tambor é no fundo também assumir uma responsabilidade perante nós próprios, é assumir um compromisso de busca, de procura da melhor versão de nós próprios. Não é um mero instrumento, não é um mero objeto, não serve para decoração e muitas vezes faz-nos trabalhar a nossa frustração, porque queremos tocar nele e ele pode não estar bem, porque efetivamente nós não estamos em verdade connosco e não estamos a assumir para nós próprios que possivelmente não estaremos bem. Um tambor não permite que opiniões alheias, que visões alheias, que são super válidas e legítimas de acordo com a perspectiva e com o enquadramento e com a caminhada de cada um, mas um tambor não permite que essas opiniões sejam uma influência no seu próprio estar. Trabalhar com o tambor é efetivamente estar em conexão com o coração, é essa a busca, é uma das aprendizagens que os tambores nos trazem muitas, mas muitas mesmo, é estarmos em conexão com o nosso coração, com a verdade do nosso coração, independentemente de como é que essa verdade vai ser aceita ou não pelos outros. Os outros, se nos amam, aceitam-nos incondicionalmente como nós somos. Que é um desafio, é um dos grandes desafios da humanidade, né? Entre muitos. Um tambor está, acima de tudo, ao serviço para nos aprender, para nos ensinar, ou para nós nos relembrarmos, porque isso está dentro de nós em crianças funcionamos assim, qual é o nosso verdadeiro ritmo interno. E o ritmo não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com um processo mental, tem a ver com um processo sensorial, tem a ver com um processo dentro de nós, qual é genuinamente o nosso ritmo interno, onde é que estamos ou não estamos disponíveis, para acionar, para não acionar, para receber, para dar, para colocar limites, para dizer todos os nãos e todos os sims que o nosso coração e a nossa alma assim quiserem, ultrapassando os labirintos mentais que a mente humana cria.
Um tambor trabalha acima de tudo o resgate da nossa verdade pessoal, da nossa raiz, do nosso empoderamento, da nossa força interna, da nossa energia vital. E trabalha isto de uma forma, tal como nós seres humanos trabalhamos muito isto em relação uns com os outros, trabalha muito isto dando-nos determinados desafios. E às vezes não querem tocar, e às vezes estão com a pele toda laça e não soam. E quando eu pergunto a alguém, quando alguém me diz que um tambor não está bem, a minha primeira questão é sempre: e tu, estás bem? Porque efetivamente os tambores são, e isto pode parecer um pouco abstrato, mas isto obviamente vem de um espaço de muita observação e de muita vivência e de muita experiência nestes partos de tambores. Só com os meus foram 10 partos meus, fora todos os outros que eu vou fazendo nos meus renascimentos, qual Fênix. Os tambores efetivamente trazem ao de cima tudo o que têm para trazer ao de cima. Okay? Então trabalhar com um tambor, ou escolher trabalhar com um tambor, traz esse compromisso e essa responsabilidade que são tão maravilhosos perante nós próprios, que é um assumir sem qualquer tipo de egoísmo, é um assumir num espaço de autoconsciência e de autocuidado de agora é para mim. Okay? E então é muito isto que eu queria partilhar hoje convosco, a minha visão sobre os tambores e a forma como eles nos transformam e a forma como eles nos permitem também entrar, quando assim é necessário, em catarse, em libertar aquilo que já não faz falta, em resgatar a nossa voz. E o resgatar a nossa voz pode ser através do canto, pode ser através do grito, pode ser através da nossa expressão corporal, pode ser através da tomada de decisões, pode ser através da expressão das nossas intenções mais claras, puras e cristalinas. E este é um dos trabalhos primordiais do tambor. Okay? E por isso o seu nascimento e a sua viagem, se nós pensarmos que um tambor nasceu, que nós pensamos assim, vou ter o meu tambor agora, mas este tambor nasceu há décadas atrás, quando uma semente caiu à terra, nasceu uma planta e essa planta transformou-se numa árvore. Se nós pensarmos neste processo e enquanto o divino é perfeito e estarmos cá para assistir e abraçar esse processo de que vamos ter um tambor nas mãos, que é um guia, que é um mestre, que é um companheiro de caminho e que é um autêntico professor e aluno em simultâneo, esse processo começou há tanto tempo atrás. Portanto, imaginem o privilégio que é nós podermos abraçar um tambor, que a sua energia e vibração, no meu caso, porque só trabalho com matérias-primas orgânicas, a pele é de animal, as madeiras no meu processo, os aros que eu construo são construídos de raiz desde a poda da árvore. E as cordas normalmente são feitas ou com a própria pele, ou em algodão ou linho. Então são 3 matérias-primas orgânicas que se movem, que têm vida, que sofrem alterações em termos físicos consoante o estado do tempo, se está muito calor, se está muito frio, se está muita umidade. Por isso é que são 3 matérias-primas que contraem e expandem constantemente, o que nos faz lembrar e o que nos traz a lição de que a vida é feita de contração e expansão. A membrana de um tambor, quando é batida, é exatamente o mesmo movimento que a Terra faz. Há uma contração e uma expansão. E nós, seres humanos, passamos a vida toda em contração e expansão. A vida toda. Contraímos, vamos para dentro, vamos para o processo emocional, perceber o que é que se passa connosco, viver essas emoções, exteriorizar essas emoções quando começa um processo de expansão. Nascer implica um processo de contração e expansão, não é à toa que se chamam contrações quando alguém está em trabalho de parto. Então o tambor traz-nos muito este ensinamento também de que a vida é feita de contração e expansão. Não temos que estar sempre em contração e não temos que estar sempre em expansão. E, na realidade nós não temos que nada. A única coisa que temos que é viver. Então este vídeo hoje foi muito para partilhar este meu sentir sobre os tambores, porque obviamente que há muitas formas, há muitos sentires e há muitas tradições e está tudo certo, não há nenhuma delas que esteja mais certa ou mais errada, pode haver perspectivas diferentes, formas de conexão diferentes, justificações diferentes, vivências diferentes e todas elas são super válidas e todas elas se enquadram no caminho de cada um e cada um depois fará a escolha, porque efetivamente nesta dimensão terrena e nesta caminhada que estamos aqui a fazer, para mim há 2 coisas que são um dado garantido, que é, nós temos sempre tempo e nós temos sempre capacidade de escolha. E estas são as 2 coisas que para mim estão sempre inerentes ao ser humano. Eu ouço muitas vezes, e eu próprio o fiz durante há muitos anos atrás, em que dizia, eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo para aquilo. Não.
Nós, a única coisa que temos é tempo nesta caminhada terrena. É, no fundo, as escolhas do que é que queremos ou não fazer com esse tempo. E a escolha de abraçar um tambor é uma escolha de celebração, é uma escolha de autorresgate, é uma escolha de autonutrição. É uma escolha de desafios ao mesmo tempo, porque a vida é feita de desafios e lá está, como eu disse no início do vídeo, os desafios trazem grandes oportunidades de crescimento e de transformação, e de fé e de confiança e de autoestima e de todos os processos que nos são exigidos como seres humanos para que vivamos uma vida feliz, e plena, cumprindo o ou os nossos propósitos divinos mais elevados, sejam eles quais forem, porque cada um escolhe o seu caminho, lá está, cada um faz a sua escolha, mas efetivamente para mim abraçar o caminho do tambor é abraçar o caminho do meu coração. E assim foi desde o início, nestes 10 anos, a parir tambores e a parir-me a mim over and over again, a tecer e a voltar a retecer, a desmanchar a teia e voltar a construir, a mandar abaixo a estrutura e voltar a erguer, a rasgar a pele para que uma nova pele possa nascer. E esse é o processo de trabalho com o tambor em aceitação, independentemente, obviamente, que depois temos a parte humana que nos diz, às vezes, quando um tambor passa por transformações extremas, principalmente agora no verão, que a energia é uma energia de expansão muito grande, é uma energia de explosão muito grande, então muitos tambores sofrem alterações muito grandes, porque nós próprios estamos com muitas alterações energéticas a serem adaptadas, então é perfeitamente natural que isso aconteça. E eu depois farei um vídeo mais tarde sobre alguns cuidados a ter com os tambores e o porquê de eles estarem também em tantos processos de transformação neste momento. Hoje deixo fazer este rezo e a minha visão e a minha partilha sobre o trabalho com os tambores, que senti mesmo importante de vir partilhar. O universo e o divino assim dirão o porquê mais tarde. Por agora está tranquilo, porque foi o que eu senti de fazer. E é isso, abraço-vos a todos e espero que se encontrem todos bem, nutram-se, celebrem, hoje é um dia muito especial, celebra-se o Llamas, celebração celta das colheitas, então celebrem-se muito, amem-se muito e até já.